Boa noite, queridas e queridos ouvintes, amigas e amigos do programa Semente Abstrata nesta sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. São 19 horas e 30 minutos aqui na capital do estado de São Paulo, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, São Paulo, Brasil, de São Paulo, Brasil para o mundo. Gente, como hoje é uma data muito especial, hoje é uma efeméride muito forte, ainda pouco conhecida, isso tem relação com as datas que nós somos dos Giannis, o nascimento dos Giannis, que foram grandes consciências que nasceram na face da Terra no ano de 1900 e que propiciaram um grande desenvolvimento, dentre outras coisas, propiciaram um grande desenvolvimento na parte tecnológica, na parte das ciências, né, durante o século XX, e que estão presentes e que têm uma relação muito forte, têm uma influência muito forte, uma conexão muito forte com o próprio advento de Maitreya, da gloriosa consciência de Maitreya Buda nestes novos tempos do século XXI, do novo ciclo de Aquários. Então, gente, hoje, 8 de julho, é uma data em que se enaltece o aspecto feminino, o sagrado feminino. Vejam que 8, o arcano 8, a justiça, a lei, é personificada por uma figura feminina. A lei representa o aspecto feminino. É o que na teosofia nós chamamos de segundo trono. Então, aproveitando esse ensejo, o tema do nosso programa de hoje não poderia ser mais propício. Vamos falar um pouco sobre a vida e a obra e o legado da gloriosa personalidade, da gloriosa consciência de Helena Petrovna Blavatsky. Esta mulher extraordinária que viveu no século XIX e que deixou um legado inestimável para a evolução dos seus irmãos e irmãs de evolução, que somos nós, a humanidade. Hoje teremos mais uma vez uma edição especial do programa Semente Abstrata com 50 minutos de duração. Então, nós vamos fazer essa primeira parte do programa em 25 minutos. Depois teremos um pequeno intervalo de 2 minutinhos e voltamos com a segunda parte do nosso programa. É importante, inclusive, ter esse tempo maior para falar de Blavatsky, porque um programa de 22, 23 minutos é quase impossível você falar com um pouquinho mais de profundidade sobre essa mulher extraordinária, sobre essa grande consciência de Helena Petrovna Blavatsky. Gente, a primeira coisa que eu quero trazer, o primeiro elemento que eu quero trazer antes de entrar na biografia de HPB são as iniciais de Blavatsky, que é como a maioria dos seus discípulos, seguidores, até hoje a chamam, né? A mestra HPB. Pois bem, eu quero abordar as questões relacionadas às polêmicas que existem até hoje relacionadas à vida e à biografia de Blavatsky. Blavatsky, embora tenha sido uma pessoa, um ser humano extraordinário, uma mulher extraordinária, eu estou trazendo isso nesse dia 8 de julho, em que se enaltece o aspecto superior, o sagrado feminino, o papel da mulher na evolução. Vejam, Helena Blavatsky foi uma das maiores consciências que possibilitaram, inclusive, a questão da emancipação da mulher. Porque durante o século XIX, ela foi uma desbravadora, ela viajou pelo mundo inteiro, ela conheceu tradições, ela conheceu culturas, ela foi iniciada em diversas vertentes do hermetismo, do ocultismo, foi iniciada no Egito, foi iniciada nas ordens, nas fraternidades secretas ocultas do Oriente Médio, foi iniciada no norte da Índia, nas fraternidades de Leh, Ladakh, Simla, Srinagar, nas fraternidades tibetanas. Ela conseguiu entrar no Tibete quando praticamente nenhum ocidental
até então tinha conseguido adentrar o território tibetano. Ela conseguiu, lógico, ela tinha uma missão lá, ela tinha um salvo-conduto para conseguir entrar no Tibete, mas mesmo assim, foi na terceira vez que ela tentou entrar no Tibete que ela conseguiu. Nas duas primeiras ela não conseguiu, tão fechado que o Tibete era, o telhado do mundo. E, enfim, ela deixou um legado, uma obra literária magnífica, magistral, monumental, como nós falamos, né? Principalmente a Doutrina Secreta, que nós vamos falar um pouquinho no final do programa. Mas, a despeito disso, pessoal, até hoje não há personalidade mais caluniada, mais difamada, mais achincalhada do século XIX, ou seja, aí dos anos de 1800, do que Helena Petrovna Blavatsky. Muita gente até hoje se refere a Blavatsky, fala com propriedade, né? Assim, com autoridade, né? Chamando-a de charlatã, né? De plagiadora, de mentirosa, de todos os adjetivos mais nefastos e negativos. Isso porque a Helena Blavatsky, nós vamos ver, ela sofreu uma seríssima, uma forte campanha difamatória, principalmente nos seus últimos anos de vida. Esses fatos, inclusive, levaram certamente a que a vida dela fosse abreviada. Ela faleceu aos 60 anos de idade, em 1891. E sofreu muito nesses últimos anos de vida, inclusive por causa dessas campanhas difamatórias de pessoas mal intencionadas, de pessoas, enfim, né, de personalidades que se aproximaram dela e que depois viraram as costas e iniciaram aí uma propagação de uma série de inverdades, de equívocos com relação a Helena Blavatsky. Então, primeira coisa, gente, é o seguinte, ela tem existe essa polêmica, né, com relação a Blavatsky, como eu falei, existe até hoje. Veja, passados 130 anos da sua morte, essa polêmica ainda existe, infelizmente, mas também temos aí grandes seres, grandes pessoas que seus amigos próximos, discípulos e pessoas que estudaram a obra de Blavatsky e que tiveram também um papel importante na manutenção da dignidade de Madame Blavatsky. Então, gente, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer julgamento, não é? Eu acredito que o mais importante é o seguinte: a despeito de tudo isso, se você tem alguma dúvida, se esse é uma questão que te instiga, se você tem até vontade de conhecer a teosofia, de conhecer melhor o legado, as obras de Blavatsky, mas tem aí uma resistência em função dessas polêmicas que existem até hoje, eu deixo uma sugestão, um conselho. Procure ir à fonte, sabe? Vá e investigue a própria obra de Blavatsky, o legado dela. Procure ler os livros que ela deixou. Procure ler os ensinamentos de Helena Blavatsky. Vá à fonte. O simples fato de você entrar em contato com a obra de Helena Blavatsky, você vai ver que ela não era de forma alguma uma personalidade vulgar. Aliás, ela era uma personalidade absolutamente invulgar. E você percebe, lendo, embora muitos livros dela, principalmente a Doutrina Secreta, que é um compêndio dividido em 6 volumes, é um livro não é um livro de fácil assimilação, né? Mas você pode pegar um trecho, pode pegar um capítulo, ou de Isis Sem Véu, ou de qualquer outro livro. Procure entrar em contato com a obra, com os ensinamentos de Blavatsky e tire suas conclusões. Eu tenho certeza de que você
minha amiga, meu amigo, ficará tocado, ficará muito bem, sentindo uma conexão maior ao ler a obra de Blavatsky, ao ler, por exemplo, A Voz do Silêncio, né, que é um livro pequeno em tamanho, mas tão grande em sabedoria e em beleza. Então, gente, a primeira coisa que eu aconselho é essa, não é? Também temos um fato, né? Quer dizer, a Helena Blavatsky não está mais entre nós há 130 anos. Então é difícil também você acusar uma pessoa, não é? Uma pessoa que já não está entre nós, uma pessoa falecida, que não está aqui para se defender. E outra coisa, gente, eu aconselho, né, quem tiver interesse em pesquisar sobre a vida de Blavatsky, existem livros muito bons, existem obras muito boas que falam da vida de Blavatsky. Eu aconselho, então, a leitura, por exemplo, das memórias do Coronel Walcott, do Coronel Henry Steele Walcott, que foi o seu companheiro de missão nos últimos anos de vida, aí desde que ambos, o Henry e a Helena, fundaram a Sociedade Teosófica em Nova York, no ano de 1875. E o Walcott deixou uma série de obras, né, falando da história da Sociedade Teosófica, as memórias dele. Eu li algumas partes, é muito interessante, é muito legal. As obras de Arthur P. Sinnett, que foi um discípulo de Blavatsky, foi um biógrafo, uma pessoa muito séria, um pesquisador muito sério, tá? Um auto-iniciado. Ele deixou a biografia de Blavatsky, que é muito boa, e deixou também, gente, uma obra teosófica muito interessante, muito rica, tá? Com destaque para a Carta dos Mahatmas, em que ele publicou as correspondências dele, Arthur Sinnett, que era um anglo-indiano, um homem de estirpe, de alta estirpe, inglês que vivia, né, cuja família vivia na Índia, e que teve contato, né, muito contato desde cedo com as tradições indianas, e depois se tornou discípulo da Sociedade Teosófica e conheceu Helena Blavatsky, conheceu o Henry Walcott com muita proximidade. E a obra de Arthur P. Sinnett é muito recomendável, é muito boa. Existem os relatos da irmã mais nova de Helena Blavatsky, a senhora russa Vera Gélia Fadeev Gelihovsky. Ela também era também escritora de livros infantis, e ela deixou também muitos relatos sobre a biografia de Blavatsky, que servem de fonte de pesquisa confiável até hoje. Existem também, claro, os relatos de Annie Besant, que foi a sucessora de Helena Blavatsky na presidência, né, da Sociedade Teosófica, essa grande teósofa inglesa, Annie Besant. Os relatos do Dr. Franz Hartmann, esse grande teósofo alemão, também uma pessoa extraordinária. A obra de Franz Hartmann é altamente recomendável, gente. Franz Hartmann é uma grande figura. E destaco, finalmente, uma obra que é maravilhosa, que é chamada Helena Blavatsky, a mártir do século XIX, escrita pelo grande teósofo, pelo grande polígrafo, né, por esse grande gênio da humanidade que é, na verdade, assim como HPB, né, eles não foram, eles são, que foi Mário Rosso de Luna, esse espanhol extraordinário, Dom Mário Rosso de Luna. Aqui eu também presto aqui as minhas homenagens. Ele escreveu esse livro, uma biografia baseada em fontes confiáveis, uma biografia de 500 páginas de Helena Blavatsky, né, reabilitando-a. Esse livro foi escrito em 1922, ou seja, ainda estava muito próximo ainda do clamor que foi essa campanha difamatória no final do século XIX contra Blavatsky. Então, Dom Mário Rosso de Luna escreveu esse livro que eu recomendo muito. Infelizmente, eu acho que ainda não tem tradução em português. Existe o original em espanhol, em castelhano, mas eu espero que seja traduzido esse livro para o português, porque vale muito a pena a leitura. Porque, além de tudo, Mário Rosso de Luna era um grande
filósofo, um grande iniciado, e não é uma biografia comum. Ele fala também do conhecimento, ele mescla com o conhecimento teosófico, com as próprias experiências dele. Tá? Então, eu recomendo, então, essas fontes de pesquisa. E o tempo voa, né, gente? Já foram aqui 15 minutos do nosso programa, mas temos bastante tempo ainda para falar da nossa querida HPB. Helena Petrovna Blavatsky nasceu na cidade de Ekaterinodar, na Ucrânia, hoje é chamada de Dnipro, na Ucrânia. Coincidentemente, hoje estamos tendo essa guerra preocupante que preocupa o mundo inteiro, né, com a invasão da Ucrânia. E Blavatsky era ucraniana de nascimento e foi criada, passou a sua infância também ali na Ucrânia. Nasceu na madrugada, na verdade a 0 hora do dia 31 de julho de 1831. Isso no calendário juliano, que equivale no calendário gregoriano a data de 12 de agosto de 1831, uma nativa de Leão, a nossa querida HPB. Era filha da nobreza, tá? Era de uma família de alta estirpe. A família de sua mãe era Helena Fadeev, era de uma família muito rica, muito culta. Sobretudo, a riqueza não nem diz tanto, né? Tudo bem, eles eram nobres, né? A mãe dela, a Helena Fadeev, era uma princesa. Eles eram parentes dos Romanov. A Helena Petrovna Blavatsky era descendente de Rurik. Rurik, que foi um dos, ou o próprio fundador da Rússia, né? O próprio fundador da Rússia, Rurik. O tártaro Rurik. Então, Helena era parente dos Romanov, que era a família real que comandava a Rússia naquela época. Eles eram primos, eram parentes. E o pai dela era da nobreza alemã. Tá? O pai dela, Peter von Hahn, era da nobreza alemã e estabelecido na Rússia. Então, Helena Petrovna Blavatsky nasceu em 1831. Nessa data que é muito simbólica, gente, tem um fato insólito, um fato curioso com relação ao nascimento de Helena Blavatsky, que diz que desde o nascimento, Helena Blavatsky, desde o nascimento, houve fatos insólitos, houve fatos estranhos que permearam, né, a sua vida desde a mais tenra idade, desde o seu nascimento. Porque, segundo o folclore russo, folclore ucraniano, essa data, a madrugada do dia 30 para 31 de julho, é considerada uma data muito especial, e que a pessoa que nasce no dia 31 de julho, a pessoa está destinada a ter um futuro diferenciado. Ela vai ter uma vida diferenciada, ela vai ser uma pessoa diferenciada. Claro, isso segundo o folclore russo, existe uma coincidência, né? uma interessante casualidade, será? Mas é o que equivale, vamos dizer assim, para nós, a própria noite de São João, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? É uma noite de luz para os russos, para os ucranianos. Isso segundo o folclore deles. Helena nasceu prematura e nasceu com a saúde muito frágil, né? E ainda no século XIX isso era mais complicado. Com receio de que a filha, não, como diziam os antigos, não vingasse, não é? A família decidiu batizá-la logo nos primeiros dias de vida. E durante o batizado, ocorreu um fato também muito curioso, muito forte. O sacerdote que oficiava o batismo, diz que a cerimônia naquela época durava mais de 2 horas. E eles, né, era aquela cerimônia na igreja ortodoxa russa, e um dos sírios, né, que faziam parte lá do ritual do batismo, né, acabou provocando o fogo
nas vestimentas, não é? Nos paramentos do sacerdote que estava oficiando o batizado, né? E inclusive ele teve queimaduras muito sérias. Sobreviveu ainda bem, mas teve queimaduras muito sérias. E assim, houve esse fato que, né, desde de bebezinha, Helena Blavatsky, né, trazia fatos estranhos, fatos sobrenaturais sob a nossa perspectiva, naturalmente, relacionadas aí à sua própria vida. Na sua infância também, ela se revelou já uma criança muito inteligente, muito precoce, muito sábia, né, e com uma personalidade muito forte, muito voluntariosa. E muito, desde criança também, muito inteligente e com um senso de humor muito aguçado, não é? E também com um interesse muito grande, desde pequena, por filosofia, por hermetismo. O pai dela, o avô dela, na verdade, porque foi assim, gente, a mãe de Helena Blavatsky, que era Helena Fadeev, a princesa Helena Fadeev, era uma pessoa, uma mulher altamente intelectualizada, era uma escritora, foi uma escritora famosa na Rússia. Ela era chamada de a George Sand russa. George Sand foi uma das maiores expoentes da literatura ocidental aí do século XIX. E Helena Fadeev, a mãe de HPB, faleceu quando HPB contava com 11 anos de idade. E aí HPB passou a viver, né, sob a tutela dos avós. Ela e a irmã passaram a viver sob a tutela dos avós. E o avô dela tinha uma biblioteca de ocultismo, de hermetismo muito grande. E aí diz que ela se interessava muito, porque conta-se que o avô de HPB era maçom, né, era maçom Rosa Cruz, e que ele havia inclusive, tido contato com os condes de Cagliostro e Saint-Germain algumas décadas antes. Pois bem, gente, HPB, como eu falei, era uma criança voluntariosa, rebelde, muito rebelde, a rebeldia proporcional à sua inteligência. E dentro desse contexto da rebeldia de Blavatsky, e da sua excentricidade também precoce, ela se casou aos 17 anos de idade com o senhor Nikifor Blavatsky, um nobre russo também, um grande proprietário, um grande mercador, e que tinha 3 ou 4 vezes a sua idade. Eu não sei exatamente a idade dele, mas ele era muito mais velho do que Helena Blavatsky. Ela tinha 17 anos e ele já era, ainda mais para os padrões daquela época, ele tinha como que idade para ser avô dela. Mas ela se casou com ele, mesmo assim, e se separou. Na verdade, ela fugiu, tá? Quando eles ainda estavam, entre aspas, em lua de mel. 2 meses após o casamento, ela montou num cavalo e foi embora. Foi embora deixando ali o seu marido, Nikifor Blavatsky, de quem ela herdou o sobrenome, porque até então ela era Helena Fadeev von Hahn. E aí ela seguiu, gente, ela começou, vejam, com 17 anos de idade, ela começou a sua peregrinação por vários lugares do mundo. Nesse primeiro momento, ela saiu da Rússia e foi a Constantinopla. Hoje faz parte da Turquia, naquela época era Império Otomano. E de Constantinopla ela foi ao Egito. E já nessa época ela começou a entrar em contato com as tradições existentes, com as fraternidades secretas, ocultas existentes ali naquela região, no Egito e no Oriente Médio. Gente, estamos chegando ao final deste primeiro bloco do nosso programa. Espero que vocês estejam gostando. Ainda tem muito mais para nós falarmos no segundo bloco sobre a nossa querida Helena Petrovna Blavatsky. Até já, pessoal!
Voltando para a segunda parte do nosso programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Antes de nós continuarmos a falar da nossa querida HPB, eu quero passar um recado para vocês, minhas amigas e meus amigos. Teremos no próximo fim de semana, no final desse mês de julho, vem até a calhar, que vão ser bem nos dias que correspondem aí ao nascimento de Blavatsky, lógico, isso no calendário juliano, o calendário dela. Teremos uma nova oficina na Rota do Tarô, edição 2022, oficina presencial, que vai ser no final de semana, dia 30 e 31 de julho próximos, sábado e domingo. Algumas pessoas têm me perguntado, as pessoas estavam achando que ia ser uma turma no sábado e outra turma no domingo. Eu falei, não. O curso se inicia no sábado e termina no domingo. São 2 dias de curso. Ao todo são 11 horas de curso útil. Então é bastante tempo. Teremos bastante tempo para falar e para praticar os arcanos maiores e os arcanos menores do tarô. Vai ser uma oficina, gente, com vagas limitadas. São poucas vagas, então nós vamos poder fazer um trabalho mais concentrado, um trabalho numa perspectiva um pouco mais pessoal, né? Um contato maior e melhor entre nós. Vamos ver a parte teórica, vamos ver também a parte prática, vamos aprender a praticar, vamos começar a nos familiarizar a linguagem simbólica do tarô, certo? E a desenvolver essa conexão, porque o tarô, gente, é conexão. O tarô é pura conexão. É o maior, eu diria, o maior instrumental de ganho de consciência. A astrologia está dentro do tarô. A numerologia está dentro do tarô, a cabala, a mitologia, a teosofia, está tudo lá dentro do tarô. Claro, de forma cifrada. E nós não vamos entrar naturalmente nessa profundidade. Vamos fazer um curso para começarmos a navegar, não é, pelo oceano do tarô, gente. E vai ser uma jornada muito legal. Uma jornada intensiva, portanto, nos 78 arcanos. É a primeira vez que a oficina na Rota do Tarô vai abarcar os 78 arcanos, os 22 maiores e 56 menores. Gente, então, anota aí, as inscrições estão abertas pelo WhatsApp, no número 11 99 112 1707. Repetindo, 99 112 1707, prefixo 11 de São Paulo. Como eu disse, gente, a oficina vai ser presencial. O endereço é Rua Paracuê, número 188, no bairro do Sumaré, aqui em São Paulo. Fica a cerca de 600 metros da estação Vila Madalena do metrô. É uma paralela à Rua Heitor Penteado. O acesso é bem fácil, bem tranquilo. E o horário será no sábado das 13h30 às 19h30 e no domingo também das 13h30 até às 19h30. Então, depois do almoço, tanto no dia 30 como no dia 31 de julho, temos um encontro marcado. Gente, aproveite, faça a sua inscrição, indique para pessoas que você conhece que tenham interesse e garanta a sua vaga, porque, como eu falei, as vagas são limitadas. Eu acredito que esse era o recado que eu tenho para passar agora. E é isso. Para quaisquer dúvidas que vocês tiverem também, né, fala lá no WhatsApp 11 99 112 1707, que você também obtém maiores informações e também esclarece as suas dúvidas, tá? É isso, gente. Dando prosseguimento, então, ao nosso programa especial, falando sobre a vida e o legado de Helena Blavatsky, fazendo um pequeno retrospecto. Como eu disse, a Helena Blavatsky sofreu durante a sua vida sérias campanhas de difamações, e um dos responsáveis por reabilitar a figura de Blavatsky, inclusive entre os meios herméticos, foi
a grande figura de Mário Rosso de Luna, Dom Mário Rosso de Luna, que escreveu esse livro maravilhoso, Helena Blavatsky, uma mártir do século XX. Mário Rosso de Luna chama também Helena Blavatsky da esfinge do século... a mártir do século XIX, gente, desculpa. E Mário Rosso de Luna também chama Blavatsky da esfinge do século XIX. Como eu disse, eu aconselho que você vá à fonte também. Antes de qualquer coisa, vá à fonte. Estude, leia Blavatsky. Você, eu, todos nós temos discernimento. Discernimento associado à inteligência. Inteligência é um termo oriundo do latim, intellegere, que significa escolher dentre. Então, está relacionado a discernimento. Todos nós temos discernimento para entender, para compreender uma coisa correta, uma coisa que tenha valor de essência, para uma coisa que seja falsa ou falaciosa. E, tendo interesse em estudar melhor a biografia de Blavatsky, vá para... né, eu trouxe aqui algumas indicações biográficas. Helena Blavatsky, como eu falei, ela tinha uma conexão muito grande com o mundo para nós invisível, né, para nós inexistente, o mundo que Dom Mário Rosso de Luna chama do mundo dos jinas. Dos jinas. Quem acompanha aqui o nosso programa Semente Abstrata já deve ter me ouvindo falar algumas vezes sobre os jinas. Inclusive a obra de Rosso de Luna, o livro que mata a morte, né, é chamado também o livro dos jinas. Então, quem são os jinas? Os jinas são os Mahatmas, são os mestres de HPB, por exemplo. Os jinas são os mundos de consciência, são os mundos por onde transitam, por onde vivem, não é? Os adeptos, as adeptas da boa lei, essas grandes almas, né, os Mahatmas, os grandes espíritos. São os mundos do além-morte, não é? Como Dom Mário Rosso de Luna nos ensina, é HPB também, a morte não existe, a morte é uma ilusão. Então, né, os mundos pós-mortem, aí os mundos, lógico, naturalmente os mundos de consciência são mundos jinas. São os mundos jinas. Tão existentes, tão patentes quanto o nosso, quanto a nossa realidade aqui quadridimensional, apenas numa vibração diferente. Mas é interessante, né? O Mário Rosso de Luna fala, né, Blavatsky, acerca de Blavatsky, ele fala: um irresistível torvelinho de forças espirituais e psíquicas lhe seguiram do nascimento até a morte. Então lembram daqueles fatos insólitos que aconteceram até do momento que eu falei até o casamento de Blavatsky. Aí, gente, depois do que ela foge, não é? Ela vai, como eu falei, ela começa as suas viagens e ela vai... Olha, aqui eu tenho justamente a fonte aqui de Mário Rosso de Luna. Entre os anos de 1848 e 1853, gente, Blavatsky conhece o Egito, a Grécia, a Ásia Menor e tenta entrar no Tibete pela primeira vez. Na sequência, ela faz uma viagem de circunnavegação, ela viaja pelo mundo inteiro, pelo globo Terra inteiro. Pelo Egito, passa, né, pela Europa, Inglaterra, vai para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, América Central, América do Sul, depois ela vai à Índia e regressa à Inglaterra. Nessa ocasião, ela passa pela segunda tentativa de ingressar no Tibete. Nessa ocasião, ela volta a ter contato com a família. Ela ficou 10 anos sem ter contato com a família. Nessa primeira fase, foram 10 anos, gente. 10 anos de viagens. E ela não estava fazendo essas viagens para se divertir. Não, ela estava para aprender. Ela estava sendo preparada para a sua futura missão. Que nós já vamos falar dela.
Vejam que no ano de 1851, Blavatsky contou que se encontrou pela primeira vez com o mestre dela, que ela conhecia em sonhos. Ela encontrou-se com ele pessoalmente e ele avisou a ela que ela teria a missão de fundar uma grande escola, uma grande sociedade, certo? Em benefício do mundo. Isso em 1851. Ela tinha 20 anos de idade ainda. Ela era, gente, Helena Blavatsky era orientada, né, pelos chamados mestres, os mestres da teosofia, os Mahatmas do Oriente. Na verdade, esses grandes seres, esses grandes adeptos, essas grandes consciências, esses imortais, eles têm uma existência espiritual e física ao mesmo tempo, e eles inspiram movimentos, eles inspiram pessoas. Lembram que nós já falamos num programa sobre a Revolução Francesa, né, da inspiração, do trabalho de Cagliostro, de São Germano, do Conde de Saint-Germain, São Germano. Mas enfim, gente, esses seres, eles fazem parte de 7 linhas do conhecimento. Chamamos de 7 linhas do conhecimento. Esses adeptos, esses Mahatmas. Então existe a linha Moria, existe a linha Kuthumi, existe a linha Hilarião, existe a linha Serapis, existe a linha Najib, existe a linha Germanos e ficou faltando uma que daqui a pouco eu me lembro. Mas vejam, os mestres que auxiliaram, que orientaram Blavatsky, que acabou culminando com a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York em 1875, foram mais diretamente naquele momento Kuthumi e Moria. Até vai aparecer aqui o retrato deles, pintado. Esses retratos, gente, eles foram pintados por um teósofo alemão chamado Hermann Schmichen. Acho que é isso, eu não falo alemão. Hermann Schmichen. A pedido de Blavatsky. A pedido de Blavatsky. E se diz que ela ficou muito satisfeita com o resultado. Então são reproduções bastante fiéis dos seus mestres, um da linha Moria e um da linha Kuthumi. Tá? Então, esses seres, eles nunca falam exatamente... Todos eles têm nomes específicos, tá? Mas eles não falam, né, eles não revelam os nomes deles. Né? Eles revelam aí, no caso, a linha a quais eles pertencem. Então, um Kuthumi, um Moria, um Hilarião, um Serapis, etc. Ela também foi muito inspirada pelos mestres Serapis Bey e Tuyulchit Bey, ligados aí às tradições, ligados aí às fraternidades jinas do Egito. Né? O Egito aí é tão rico em fraternidades como Karnak, Luxor, Heliópolis e etc. Gente, aí, portanto, existem alguns períodos em que se tem muito pouca fonte biográfica, tá? Especialmente os períodos de 1863 a 1867 é um período em que há muito poucas referências à biografia de Blavatsky. Provavelmente esses períodos em que ela esteve ausente, ela estava ali nas fraternidades do norte da Índia e no Tibete, recebendo as suas iniciações. Ela consegue entrar no Tibete a primeira vez, gente, em 1858. Tá? Porque ela, entre os anos de 1858 e 1867, ela faz uma segunda viagem de circunnavegação pelo mundo. Tá? Ela vai de Londres a Nova York, depois ela vai ao Japão, à Índia, tenta penetrar no Tibete e volta para a Europa. Entre os anos de 1858 e 1867, que é esse período em que há poucas fontes, ela viaja pela Europa e pela Ásia Ocidental. Também vai ao Tibete
onde ela tem as suas iniciações nas lamazerias, nas lamazerias tibetanas, nas fraternidades ocultas do Velho Tibete. Esse período, gente, a Blavatsky lutou com Giuseppe Garibaldi nas lutas que estavam sendo ali travadas na tentativa de unificar a Itália. Isso acabou se realizando no ano de 1870, a unificação italiana. Até então a Itália era um retalho, né? Eram pequenas repúblicas, pequenos reinos, etc. Não era um país unificado. E Blavatsky lutou junto de Garibaldi na Batalha de Mentana, lutou com Garibaldi naquele período, e na Batalha de Mentana, travada em Roma em 3 de novembro de 1867, Blavatsky sofreu um ferimento grave. Ela foi lancetada no peito durante uma batalha contra as forças papais, as forças do exército do Papa, e foi um ferimento muito, muito, muito grave. Muitos chegaram a afirmar que Helena teria realmente falecido durante essa batalha. Tanto que ela ficou, depois da Batalha de Mentana, ela ficou muito tempo desaparecida. Aí depois ela reapareceu. Isso, gente, não dá para entrar numa profundidade agora, né? Temos um tempo um pouquinho escasso, e também trata-se de um assunto muito profundo. Acredito que nós teremos oportunidade de falar futuramente, seja aqui no programa Semente Abstrata ou também em outras oportunidades, mesmo lá nos cursos de iniciação da eubiose. Mas isso está relacionado, esse fato está relacionado ao que nós chamamos de mistérios dos tulcos. Os tulcos são como que símiles, né? São encarnações ou símiles ou projeções, tá? É um mesmo ser que se manifesta em 2 lugares, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7 ao mesmo tempo. Tá? É um tema bastante complicado. Quando a primeira aula de tulcoísmo que eu tive, eu não conseguia nem dormir à noite, porque minha cabeça deu um pane, assim, um semipane. Mas então esse fato está relacionado realmente aí, a esse fenômeno que a teosofia nos ensina, verdadeiro, que é o tulcoísmo. A despeito de qualquer coisa, Blavatsky volta à cena e, após toda essa preparação, ela é ordenado, logicamente, por seus mestres, que ela vá aos Estados Unidos, né, e com já a missão de fundar aquela sociedade global, aquela sociedade que ela fundaria em benefício do mundo, em benefício da evolução. Ela vai aos Estados Unidos em 1870, naturaliza-se americana. Então, Blavatsky é naturalizada norte-americana. Ela era uma grande pesquisadora também, não é? Escritora e pesquisadora, e ela pesquisava muito, porque aconteciam muitos fenômenos, entre aspas, mediúnicos com ela. Ela era uma grande clarividente, Helena Blavatsky, mas a despeito disso, ela era uma pesquisadora também. E na época, nos Estados Unidos, estava muito forte uns fenômenos que estavam acontecendo numa fazenda localizada na região do Vermont, que é uma região rural próxima de Nova York. E ela para lá se dirigiu para investigar esses fenômenos que estavam acontecendo com uma família, a família Eddy, era a fazenda dos Eddy. E lá ela conheceu o coronel Henry Steele Olcott, que era um coronel reformado que havia lutado na guerra de secessão americana. Era um homem nobre, de nobreza de caráter, assim, era um grande estudioso, e desde aquele momento eles se uniram, né, e acabou culminando esse elo dos dois com a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York no ano de 1875.
Isso, gente, sempre... Isso sempre tendo... eles passando por muitas dificuldades. Sempre. Né? Porque a Helena Blavatsky, ela era de uma família nobre, era de uma família muito rica, mas ela sempre foi abnegada. Tá? Ela recebia as heranças, ela gastava nas viagens, ela doava, ela não tinha recursos. Muitas vezes ela precisava realizar uma missão, o mestre falava, você precisa fazer isso, e ela, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para fazer, como eu faço? Fica tranquila, né? Você vai fazer. E aí acontecia isso, ela recebia uma herança de uma tia, tal, mas nunca era em benefício próprio, em benefício para a satisfação dos desejos dela, mas era por um propósito maior. Inclusive isso revela a grandiosidade do caráter de Helena Blavatsky, tá, gente? E assim como do nosso querido coronel Henry Olcott. Aconteciam muitos fenômenos, gente. Isso é muito interessante. Aconteciam muitos fenômenos com Helena Blavatsky nesse período, e ela atribuía a um mestre muito misterioso chamado John King. John King, um aspecto masculino, e Kate King, o aspecto feminino. John King e Kate King também é um tema bastante profundo. Não é um tema também simplesmente para ficar nessa parte assim do interesse pelo sobrenatural. Não. Existe algo muito profundo, muito sublime relacionado a essas figuras, né? John King e Kate King, que na verdade eram, né, projeções aí das próprias consciências dos Mahatmas que inspiravam, não é, a própria Helena Blavatsky, o próprio Coronel Olcott e enfim, os primeiros movimentos ali da Sociedade Teosófica. Gente, a Sociedade Teosófica ela foi fundada em Nova York por um desígnio de lei. Isso faz parte do próprio da própria missão de Blavatsky e do próprio contexto evolucional que faz parte do compêndio de estudo e de conhecimento da própria teosofia, que é chamado de antropogênese. A teosofia nos ensina que uma ronda planetária, não vem a explicar agora, nesse momento, não vem ao caso explicar o que é ronda planetária, mas ela se desenvolve, isso faz parte de cosmogênese, ela se desenvolve com 7 raças-mães. Raças aí não tendo conotação de etnia, cor de pele e tal, mas como estado de consciência e ciclo evolucional. Então, atualmente, e isso sempre obedece o ciclo de 7. São sempre 7 etapas, porque 7 é o número que rege a evolução. Pois bem, estamos atualmente no 5º ciclo, chamado de quinta raça-mãe, ária ou ariana, ou ário-semita também. A raça-mãe ela tem 7 subdivisões, que são chamadas de sub-raças, 7 sub-ramificações. Nós estamos atualmente no fim do 5º ciclo, chamada da quinta sub-raça, germânica ou teutônica, com vistas agora do presente que nós estamos vivendo ao futuro, da 6ª e 7ª sub-raças, do ciclo ário, tá? Da quinta raça-mãe ária. Quem são elas? A 6ª bimânica e a 7ª atabimânica. 6ª e a 7ª. A 6ª a se desenvolver e fincar suas bases na América do Norte. Então, por isso o trabalho de Helena Blavatsky na América do Norte. Por isso ela fundou a Sociedade Teosófica em Nova York. A América do Norte, isso relacionado ao próprio ciclo evolucional na marcha das civilizações. É uma história muito bonita, gente, muito, muito longa, muito profunda. Mas, enfim, a 6ª sub-raça relacionada à missão de Blavatsky e Olcott na América do Norte. A 7ª, com foco no Brasil, um pouco mais no futuro, tá? A 7ª sub-raça atabimânica. E aí vem o trabalho de Henrique José de Souza e de sua esposa, Dona Helena Jefferson de Souza, que tiveram esse papel naquele primeiro momento, no começo do século XX, de estabelecer
as raízes do movimento teosófico no Brasil, né? Com vistas aí à 7ª subraça. Então, a missão de Blavatsky e Olcott, 6ª, na América do Norte. Helena e Henrique José de Souza, América do Sul, foco no Brasil, 7ª subraça. Vejam até essa coincidência que existe nos nomes, né? Henry Olcott e Helena Blavatsky. Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza, de saudosa memória. Vejam, Henrique José de Souza também, o primeiro nome, ele fundou a sociedade, hoje a Sociedade Brasileira de Eubiose, o primeiro nome da sociedade foi Sociedade da Arana, e depois de 1928 a 1969, a sociedade se chamava Sociedade Teosófica Brasileira, que não tinha vínculo com a sociedade fundada por Blavatsky, a sociedade que nós chamamos de Adyar. Até falando um pouquinho de Adyar, apesar da sociedade ter sido fundada em 1875, em 1879, Blavatsky e Olcott, diante de diversas dificuldades que já se apresentavam naquele momento nos Estados Unidos, eles decidem se transferir para a Índia. Tá? Se transferem para a Índia e ali eles estabelecem como QG, como centro da sociedade teosófica, na cidade de Madras, numa região ali chamada de Adyar, ali na Índia, onde é até hoje a sede da Sociedade Teosófica. Gente, a obra de Blavatsky. Como eu disse, Helena Blavatsky ela começou a escrever. Ela já escrevia muitos artigos, tá? Mas ela escreveu a partir de 1877 a sua primeira obra, Isis com Véu. Tá? Eu trouxe aqui um modelo, um exemplar de Isis sem Véu, tá? É dividido em 4 volumes, tá? Uma série de ensinamentos. Depois, gente, em 1888 ela publicou a sua maior obra, a monumental Doutrina Secreta, dividida em 6 volumes. Tá? Repito, não é um livro de fácil assimilação, mas é um conhecimento maravilhoso, é um conhecimento incrível. Ela escreveu outros livros também, como O Precioso A Voz do Silêncio. Esse aqui é um livro pequeno em páginas, mas riquíssimo em sabedoria e em beleza. Escreveu também A Chave para a Teosofia, escreveu diversos artigos também. E Helena Blavatsky, além de ser uma grande escritora teosófica, gente, ela era uma boa escritora de ficção, né? Ela escreveu algumas obras também, como se fossem romances, né? Como se fossem novelas iniciáticas, que são muito legais. Tá? Ela era uma pessoa, ela escrevia com um senso de humor muito grande. É muito legal. Existe um livro dela que foi traduzido para o português como Narrações Ocultistas, né? Em inglês é Nightmare Tales. É muito interessante também ler. É um compêndio de contos, né? de pequenas novelas, assim. E é muito, muito interessante também ler a obra de Blavatsky, que não é estritamente teosófica. Ela escreveu também O País das Montanhas Azuis, ela escreveu Pelas Grutas e Selvas do Hindustão. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tinha mais coisa para falar sobre Blavatsky, que quem sabe num futuro próximo aí voltemos a falar, porque nunca é bastante falar de nossa querida Helena Petrovna Blavatsky, a quem eu presto as minhas sinceras homenagens. Um grande beijo, um grande abraço a todos e uma semana iluminada.